No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada. Quando ainda estava escuro. E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo. Não sabemos onde colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. Chegou então Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas. E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. O pano não estava com as faixas, mas enrolado num outro lugar à parte. Então também entrou o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para suas casas. Todos os evangelistas, eles narram, não é, a dimensão da ressurreição. Os 4 evangelhos, eles falam e falam de formas diferentes. Para João, só vai Madalena, enquanto a outros evangelistas apresentam 3 mulheres, 2 mulheres, não é? Um grupo de mulheres. Mas João identifica uma mulher e nomeia essa mulher Madalena. Maria Madalena, eu acho que mais do que muitos e muitas, era uma amiga de Jesus, muito, né? Jesus deu uma vida nova a ela, né? Ela era uma pessoa muito ligada a Jesus, né? Ela deixou uma vida de lado e foi em busca desse mestre que devolveu a ela o amor, a dignidade, a vida mesmo, né? Quem foi Madalena? Foi aquela que fez a experiência do discipulado. Ela foi a curada, liberta de 7 demônios. Muita gente fala, e ela tem a má fama de ter sido prostituta. Isso não é verdade. Madalena jamais foi prostituta. Essa fama, ela veio com o Papa Gregório Magno, quando a identificou como sendo a mesma personagem que lavou os pés de Jesus
com o bálsamo de perfume, enxugou com os cabelos, como for aquela mulher do Evangelho de João apedrejada, não é? Mas Madalena não é essa mulher. Foi criado durante a Idade Média, não é? Essa ideia que Madalena fosse essa prostituta, e ela não foi. Ela foi alguém que experimentou o amor de Jesus profundamente, em profundidade. Foi aquela que se deixou envolver pela sedução de Deus. E como gratidão, Madalena se tornou discípula. É a mulher discípula, é aquela que segue, agradecida por ter sido curada e liberta de 7 demônios. E quando ela vai ao encontro de Jesus na madrugada, ela vai ao encontro daquele que ela ama. Ela rompe a escuridão da noite, ela rompe todo o medo, ela rompe todo o desafio para estar com o bem-amado, para estar com Ele. É a atitude do discípulo. O discípulo que ama, ele vai ao encontro do Mestre, independente da hora, independente da situação, independente do medo. Enquanto os discípulos de Jesus ficaram com medo, Madalena foi. Não sabemos o porquê que ela foi. Alguns dizem que foi visitar o túmulo, outros dizem que foram colocar o bálsamo no corpo de Jesus. Mas realmente nós não temos como identificar qual era o sentimento de Madalena. Bom, o sentimento de luto, né? E de você perder alguém querido e imaginar que aquilo é para sempre, que de fato nunca mais essas pessoas vão se ver novamente, né? Naquele momento era esse sentimento que eu estava buscando, né? Para fazer aquela cena, que depois tem uma reviravolta, né? Mostra 2 lances. De um lado, mostra o amor, né? O amor infinito dela a esse homem Jesus, né? A Deus, né? Jesus, que salvou a vida dela, né? Que devolveu a dignidade. E ela vai arrumar ali. Mas mostra de outro lado que ela não ouviu muito direito a mensagem desse Jesus, porque ele disse que ele iria retornar à vida, né? Então, nesse episódio, eu acho muito legal que a mãe de Jesus, Maria, não vai arrumar Jesus no túmulo. Maria não vai. É desleixo de Maria? Ou ela sabia que ele ia ressuscitar? Né? Eu acho muito bonito que o evangelista omite que a mãe de Jesus não vai no túmulo. É muito bonito isso. Por quê? Porque ela sabia que ele ia ressuscitar. Nunca tive medo da morte. Já perdi pessoas, já enfrentei a morte, assim, entre aspas, já perdi pessoas. A morte significa uma viagem, né? Que nem diz o ditado mesmo. A pessoa vai daqui para um outro lugar, né? Para um outro mundo. Estranho. Eu não sei te falar, te explicar. Para mim não é o fim. Não é o fim. É lógico que assim, a gente tem aquele medinho, aquela coisa, o medo de perder as pessoas que estão próximos, né? Mas o que me acalenta é acreditar que não é o fim. Que depois disso tem uma continuação, né? Isso me acalenta diante desse momento assim, mais difícil. É uma nova vida, uma nova caminhada. Não é porque a vida continua e o amor é eterno. A morte é um desconhecido e inesperado. A gente nunca está esperando a visita da morte. Já é meio inusitado receber a visita de um desconhecido. E quando chega assim, de supetão, né, de uma hora para outra, traz muitos traumas. A morte é algo que nós nos conformamos, porque ela é da ordem do inevitável. Mas nunca nos confortamos com a morte. Ela não é confortável. E é justamente pelo fato de ela não ser algo confortável que nos leva à reflexão de que ela não faz parte da nossa realidade. Nós não nos confortamos diante da questão da morte porque nós não fomos feitos para a morte. Nós fomos feitos para a vida, e vida em plenitude, e vida em abundância. A nossa sociedade, a nossa cultura, não é? Ela não nos orientou nem nos ensinou que a morte ela faz parte do viver. Desde que nascemos, nós morremos.
Desde que nós viemos ao mundo, nós começamos a morrer um pouco a cada dia. E as coisas, elas morrem para que outras tenham vida. Se nós estivéssemos ainda na barriga de nossas mães, nós não estaríamos aqui. Por quê? Porque era necessário nascer. E o nascimento já é uma morte. Nascer já é morrer. E quando nós entendemos que morte e vida estão para o ser humano como o pé direito e o esquerdo, nós vamos começar a entender que a morte ela não é um bicho, mas ela, como São Francisco nos fala, é uma irmã. É aquele momento em que o ser humano ele vai ao encontro do eterno, do transcendente. É aquele momento em que nós somos transportados para diante de Deus. Eu me lembro muito bem que no velório da minha irmã mais velha, eu fui aí e estava diante do corpo dela, mas eu falava para as pessoas, eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio na vida eterna. Jesus Cristo ressuscitou e a minha irmã Marlene também vai ressuscitar. O que aconteceu foi que Jesus recebeu um corpo celestial e com esse corpo celestial ele apareceu às pessoas. Apareceu diferente, completamente diferente. E eu estava dizendo diante do corpo de minha irmã, ela ressuscitará por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das deficiências da vida do ser humano é não estar preparado para a morte. Bom, ninguém está preparado. Ninguém está preparado. E quando ela chega, ela causa desespero. Mas nós voltamos ainda àquela questão primeira, a da esperança. O que é que guia a vida do ser humano? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos, a gente não sabe o que vai acontecer nem daqui a 10 segundos. Mas a gente sabe que Deus tem algo muito melhor reservado para os seus. Então, o que traz, mesmo no momento de tristeza, que traz alegria para o nosso coração, é saber que a ressurreição de Jesus garante para nós a vida eterna. Talvez no momento de dor, no momento de desespero, a palavra só não seja suficiente para ajudar a pessoa a compreender esse mistério. Mas a presença amiga, um abraço solidário, um testemunho de fé ajuda a pessoa a compreender essa dimensão e serve de um conforto, um consolo para a situação difícil que ela está vivendo. Podemos dizer, numa linguagem muito popular, que a morte é a nossa passagem. É a nossa passagem para a vida. Então, para um cristão, não é? Morrer significa nascer. Toda vez que nós morremos para algo ou alguma coisa, nascemos também para outro algo. Então, quando nós terminamos o nosso ciclo de vida aqui na Terra, nós nascemos para um outro ciclo, que não é um ciclo limitado, mas um ciclo eterno, que é a vida em Jesus, que é a vida em Deus. Então, para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre a morte, penso que podemos rezar sobre isso. Podemos, na celebração da Eucaristia, perceber que, ao professar a nossa fé, nós professamos que nós cremos na vida eterna. E é esta vida eterna que nos é preparada. Essa vida eterna que corresponde viver total e completamente em Deus. Então, não podemos temer, porque a única verdade que possuímos é que vamos morrer. E essa morte não significa o fim, mas o início de um novo momento, de um novo ciclo. Porém, um ciclo junto àquele que é o nosso porto seguro, a nossa verdade, o nosso caminho, a nossa vida, Jesus Cristo. Quando nós estamos diante de um velório, diante de uma pessoa que faleceu, podemos refletir sobre Maria, o sofrimento que ela teve diante da cruz. Maria, com Jesus no colo. Maria, com Jesus sendo enterrado. A esperança que ela tinha. Nós temos a mesma esperança. Cada um de nós
podemos ressuscitar por causa da morte e por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus. Por sua morte, a morte viu o fim, do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem, o homem, fim se descobriu. Essa canção tão bonita que a gente canta durante o período pascal nos mostra algo de extraordinário. A gente se redescobre em Jesus. É um mistério, né? Um mistério que começa ali na encarnação e chega ao seu ápice na paixão, morte e ressurreição de Jesus. A igreja diz assim, que no mistério do Verbo encarnado, a representação é como se nós estivéssemos olhando para um espelho. Em Jesus, que assume a nossa humanidade, nós encontramos a nossa verdadeira essência. E aí depois, nesse mistério todo, quando chega ao seu ápice, na paixão, morte e ressurreição de Jesus, nós entendemos qual é o nosso destino final, para que nós fomos criados, para nos identificar plenamente com Jesus, descobrir ali a nossa mais alta vocação, com Ele morrer e com Ele ressuscitar para a vida eterna. Pela sua morte, a morte viu o fim, né? Como cantamos na missa. E Santo Agostinho nos recorda, numa frase belíssima, que nós não tínhamos mais como viver. Dada a realidade do pecado, da desobediência do homem, a nossa natureza decaída, não tínhamos mais como viver, e o salário do pecado era a morte. E Cristo, aquele que sempre nos amou por primeiro, como nos diz João em sua primeira carta, Ele vem ao nosso encontro. Ele toma a nossa morte e nos dá a vida divina. E Santo Agostinho diz, Ele toma a nossa morte e a mata na superabundância da sua vida. Ele toma o que é nosso, as nossas misérias, a nossa morte, e nos dá aquilo que é dele, a divindade e a vida, que já não conhece corrupção, que já não se detém na morte. Maria se conservava ao lado de fora, perto do túmulo, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. Viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E lhes perguntaram: Mulher, por que choras? Porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Eu não sei. Mulher, por que você chora? A quem você procura? Senhor, se você levou o corpo de Jesus, dize-me aonde colocaste. Eu irei buscá-lo. Eu irei buscá-lo onde for. Maria. Boni? Mestre. Maria, não me toque, porque eu ainda não subi junto ao meu Pai. Mas vai e diga aos meus irmãos que subo para junto de meu Pai e o Pai de vocês, o meu Deus
e o Deus de vocês. Mestre. Vai. Eu vou. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E Madalena contou o que ele tinha falado. Jesus prometeu e nós acreditamos. Maria acreditou. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, mas ressuscitará 3 dias depois da sua morte. Eu louvo e agradeço a Deus, porque Jesus Cristo morreu por nós. Mas o mais importante, Jesus Cristo ressuscitou. E nós vamos ressuscitar por causa da vinda de Jesus, a vida de Jesus, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.